Carne, Pai, Senhor, que sejamos despertos, Senhor, tal como diz na Tua palavra, desperta, tu que dormes e te iluminará Cristo. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos ser vivificados por Ti, Senhor, e em Ti, Senhor. Já não queremos conformar-nos com uma vã forma de viver, senão queremos, meu Deus, ser transformados de graça em graça, de glória em glória, Senhor, e poder resplandecer a glória de Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que segue a abençoar a Tua palavra, Senhor, todas aquelas pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, Senhor, pelos mídia, Pai, que também Tu aí alcances, porque o Teu poder não está limitado, Tu és um Deus ilimitado, Senhor, em poder, em omnipresença e omnisciência. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, leva Tu toda a honra e toda a glória, por sempre e sempre. Amém. Amém? Quem és Tu? Podes tomar assento. Uma breve meditação que trago à continuação da celebração do último casamento. Foi o que eu compartilhei, uma breve, não mensagem, mas simplesmente um pensamento. Celebram-se os 500 anos da Reforma, ou do início da Reforma, no qual Martinho Lutero tentou, de alguma maneira, não sair do catolicismo e inventar o protestantismo, mas transformar o catolicismo, e não teve grande êxito. Mas teve um grande êxito, que foi despertar a consciência das pessoas e fazer com que a Bíblia fosse traduzida do latim, e assentou aquelas 95 teses, que são teses mortas, porque são mera letra, mas levou muitas pessoas que, através do resumo das 95 teses aos 5 solos em latim, o sole fide, que diz somente fé, sola escritura, somente a escritura, solus Christus, somente Jesus Cristo, e sola gracia, somente a gracia, e solo Dio glória, somente glória a Deus, muitos viessem ao conhecimento da verdade em Cristo, depois seguido por Calvino e assim. E hoje muitos somos herança de um trabalho iniciado por Lutero. Mas ao fim e ao cabo, ainda hoje em dia, temos que nos perguntar, e pergunto: quem és tu? Porque tudo irradica numa palavra base que foi ainda agora compartilhada, que é a graça. Muitas pessoas tentam voltar há mais de 500 anos atrás e tratam de fazer algum tipo de indulgências. Indulgências às vezes por meio das orações, indulgências às vezes por meio das cultuações, por assim dizer, das diferentes liturgias, das diferentes pseudo-religiões e credos de fé. Mas a questão de fundo é quem és tu? Qual é a tua identidade? Porque na história, quando nós vamos ver a história da humanidade, sempre existiu aquela contínua procura e búsqueda, se assim dissermos, na alma do homem, pela sua identidade. Porque quem sou eu? Ok, está bem, o meu bilhete de identidade, eu sou filho de A ou de B, ou alguns, muitas das vezes, nem sabem de quem são filhos, mas muitas das vezes não é a nossa genética humana, senão que muitas das pessoas que andam hoje em dia à face da Terra procuram sempre a resposta para as 3 perguntas que muitas das vezes não as fazem, é: quem sou eu, de onde venho e para onde vou? Qual é que é o meu propósito de estar aqui? Porquê? Porque o homem tem continuamente a necessidade de se afirmar-se familiarmente, socialmente, profissionalmente, e de alcançar algum tipo de satisfação, para dizer: ok, eu sou... E muitas das vezes vai procurar a sua afirmação e a resposta à primeira pergunta de quem ele é, através daquilo que ele faz. E isso é um grande erro. E aí é uma forma de indulgência. E isso ocorre exatamente dentro dos ministérios, dentro das igrejas, dentro das obras sociais que emanam de muitos ministérios, tal como o nosso Ministério Remar. As pessoas afirmam-se naquilo que fazem. E é algo que está totalmente equivocado, porque determinam aquilo que são através daquilo que fazem. E está equivocado. E eu quero, com uma breve meditação, ver se nós conseguimos ver através da palavra de Deus que aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós temos, ou aquilo que nós representamos, não é aquilo que nós somos.
Porque a identidade não pode ser relativa, porque repara, uma pessoa pode estar um tempo da sua vida a desempenhar determinada função a qual satisfaz pessoalmente. E aí faz com que isso uma âncora para a sua identidade. Mas depois, por algum tipo de circunstância, na sua vida deixa de fazer isso e começa a fazer a desenvolver qualquer outro tipo de atividade, quer a nível profissional, ou muitas das vezes até a nível familiar, ou até a nível social, ou até a nível dentro do ministério. E o que é que acontece? Começa a ficar fraudada, sente-se frustrada, a sua alma é inundada, e então começa a sentir, bom, provavelmente a minha identidade é relativa. Não, a tua identidade é absoluta. Tu és quem és. Paulo dizia, eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. E ainda agora mesmo o pastor Faria dizia isso. Nós somos o que somos pela graça de Deus, independentemente daquilo que possamos fazer. Nós, pela nossa herança cultural, projetamos a nossa identidade de acordo àquilo que nós fazemos. E isso está mal. Ok? Biblicamente, isso está equivocado. Pela fé sois salvos. E a nossa identidade irradica na nossa salvação. E isso vem da graça de Deus. Lemos aqui em Efésios, e somos preparados para boas obras que de antemão, a tradução mais específica e clara, que vem inclusive na Bíblia amplificada, da King James Version e vem do grego, para boas obras que Ele de antemão já preparou para que nós nelas andássemos. Ou seja, nós não somos autores de nada. Ele é que é o autor e o consumador da nossa fé e prepara, dá-nos, brinda-nos a oportunidade de que nós sejamos cooperadores com Jesus Cristo por meio dessa graça que nós não podemos explicar, não a podemos retribuir, não a podemos comprar, pagar, ou não podemos jamais merecê-la. Amém? E isso vem da fé, só a fé. Isso é-nos ensinado através da Escritura, só a Escritura, e é só a graça. E é somente a glória de Deus. Amém? Então, aí temos que começar a entender qual é a nossa identidade, porque há muitas pessoas que vivem, hoje em dia, dentro de ministérios, há muitas pessoas que vivem a exercer ministério, há muitas pessoas que creem em Cristo Jesus, mas a sua identidade está equivocada. Criam uma imagem deles mesmos que não corresponde àquilo que são. Por isso a palavra de Deus, Paulo dizia aos romanos, não vos conformeis a estes séculos, senão renovai o vosso entendimento. Transformai o vosso entendimento para que possais comprovar qual é a boa e verdadeira vontade de Deus para a vossa vida, que ela é boa, é agradável. E todos nós, eu, tu, todos os seres humanos, temos essa tendência. Não é que podemos ter graus, mas todos temos essa tendência. Todos queremos ser reconhecidos e ter a identidade. Repara, nomeadamente as pessoas não me tratam pelo meu nome. E eu, ok, é por reverendo, tratam-me por pastor, está bem, mas tratam-me por Luís Miguel, porque eu não sou aquilo que faço. Ou não sou a vocação que tenho. Ou não sou o chamado que Deus me deu, eu sou Luís Miguel, filho de Deus. Okay? Essa é a minha identidade. A palavra de Deus diz que Ele deu-nos autoridade para sermos filhos de Deus, por meio da obra que Ele consumou na cruz do Calvário. Amém? Então, muitas das vezes as pessoas são deturpadas e a sua identidade, muitas das vezes, desfaz-se nos núcleos familiares. Muitas das vezes os pais destroem a identidade dos filhos, dos jovens, porque plasmam nos seus filhos as suas frustrações e influenciam os seus filhos de maneira equivocada. E estou a falar disto a nível da cultura hoje em dia que existe dentro da igreja. Ai, filho, tens que ser assim, tens que ser assado. E começam a influenciá-los, e muitos influenciam-nos de acordo às suas frustrações que provêm não do Espírito, porque o Espírito leva-nos à liberdade de estar no Espírito e entender aquilo que nós somos, da identidade que temos em Cristo Jesus. E então esses jovens crescem com uma identidade deturpada e procuram objetivos que não vão, de alguma maneira, fazer com que resplandeça a glória de Deus neles. Fazem isto de uma forma educacional, na forma de
viver em casa, porque exercem uma influência equivocada, má influência emocional na vida dos seus filhos. Ai, não faças isto porque senão acontece aquilo. Ai, porque vem-te a maldição, porque não estão esclarecidos. Porque a palavra de Deus ensina-nos que nós devemos estar esclarecidos. Então estas perguntas terminam que muitas das vezes não são respondidas. Há pessoas que estão e creem em Cristo Jesus, mas não conseguem responder às 3 perguntas chaves de qualquer alma. Pergunta-se continuamente na sua vida: quem sou eu? De onde venho e para onde vou? A chave de qualquer pessoa que evangeliza é dizer: irmão, tu tens um propósito glorioso para a vida de Deus. Mas a grande questão é se depois a outra pessoa consegue responder à pergunta: qual é que é o propósito de Deus para a minha vida? Amém? E muitos de vocês aqui provavelmente hoje ainda não conseguem responder nem sequer quem são, nem de onde vêm, nem para onde vão. Porque são perguntas que precisam ter respostas contundentes. Não relativas, nem é que a Bíblia diz assim, não tens que saber de forma intrínseca na tua vida. E essas perguntas, no meio de muitas tribulações, angústias e provações da nossa vida, vão continuamente surgir ao nosso coração e à nossa alma. E vão estar patentes. Então, por exemplo, o salmista dizia no Salmo do Bom Pastor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejentes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me a veredas de justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou me infundirão alento, dependendo das versões bíblicas. E no verso 5 e 6 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus angustiadores, unges com óleo a minha cabeça, vírgula, e diz, o final do verso 5 e o verso 6, chave: o meu cálice, aquilo que eu sou, a minha identidade transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia vão-me seguir todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? O que o salmista basicamente estava a dizer: ok, independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo demais, dos pastos verdes, independentemente dos vales de sombra e morte, há uma coisa que eu sei. Aquilo que eu sou, a minha identidade, transborda. E transborda porque eu sei uma coisa: a tua bondade, a tua misericórdia estarão comigo todos os dias. Basicamente, David sabia quem ele era. Não tinha sombra de dúvidas. A sua identidade não era relativa. Quando se lhe perguntava quem ele sabia quem ele era. E ele sabia que aquilo que ele era não era por algo que ele tinha feito que fosse algo muito meritório, senão que era pela pura graça de Deus. Amém? Ele não sabia nem entendia porque é que tinha um coração conforme ao de Deus. Mas ele tinha um coração conforme ao de Deus. Ele era um ungido de Israel. E ele já o era quando estava a cuidar as ovelhas do seu pai. Amém? E ele, inclusive, depois de ser ungido, continuou com essa mesma tarefa. E ele foi perseguido por Saul e ele não retribuiu com violência a violência de Saul para com ele. Amém? Porque exatamente ele sabia quem ele era. Ele não necessitava de afirmar que ele era David, o rei, David, o homem que tinha o coração de acordo ao de Jeová. Amém? Que era o elegido de Deus. Então ele podia estar em qualquer circunstância, podia estar a ser perseguido e angustiado, que ele dizia: certamente a bondade, a tua bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias, habitarei por largos dias na casa do Senhor. E mais ainda, aquilo que eu sou, o meu cálice, a minha alma, transborda de ti. Amém? Isso aí ele estava a afirmar perentoriamente. Entendemos, Charles Spurgeon uma vez disse: a essência da simplicidade é Cristo. E grande parte de nós complicamos as coisas simples. Complicamos a Cristo. Por isso é que é muito difícil às vezes que as pessoas acreditem. Porque Jesus Cristo orou e disse: Pai, que eu e tu, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que eles possam acreditar que tu me enviastes. Amém? Nós complicamos as coisas simples. O preço dos nossos pecados é muito mais do que podemos pagar
Porque a dádiva de Deus é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Quando nós dizemos, Ele é vida, tu podes imaginar vida em abundância. Não, não a conseguimos descrever. Temos uma mente muito mesquinha. Muito mesquinha. Conseguimos imaginar plenitude de vida? Não, a nossa mente é muito mesquinha. Imaginar uma identidade genuína? Deveríamos conseguir, porque a Escritura mostra-nos uma identidade que não é transparecida num cartão de identidade, ou num cartão de cidadão, perdão, que já mudou agora, ou num passaporte. É muito mais que isso. Uma identidade que não é revelada naquilo que tu fazes, naquilo que tu consegues lograr, naquilo que tu alcanças, nas tuas aptidões, nos teus dons. Um dos grandes erros que existe, principalmente na igreja, sabes o que é que nós regemos como no mundo? Nós olhamos para as pessoas pelos seus dons. E Jesus disse, sereis conhecidos pelos vossos frutos. Então aquilo que identifica as pessoas como filhos de Deus são os frutos, não são os dons. Estamos aqui. E há pessoas que querem, não, eu faço, eu aconteço, eu sou o Felisberto, eu sou a Norberta, eu sou triqui-triqui, triqui-traca, sou o Trinitá, sou mais rápido que a sombra, vamos, antes que inventassem o Lucky, eu já era mais rápido que a sombra do Lucky. Mas as coisas não são assim. Biblicamente, a identidade não está relatada por dons. Cuidado, não te deixes vislumbrar pelos dons das pessoas. São os frutos que identificam. São os frutos que lhes dão a identidade de filhos de Deus. Em Santiago 1:17-16, se pudermos ler o verso 16, diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Não te enganes. E depois começa a dizer, isto relativamente a quem tu és, à tua identidade, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, verso 17, do Pai das luzes, no qual não há mudança. Quantas vezes é que tu mudas? Olha, por acaso até mudei de clube há pouco tempo. Nem sombra de variação. Nós mudamos de camisa, mudamos, sei lá. Agora até já mudam de sexo e tudo. Mudam de várias coisas. Mas toda a boa dádiva, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua própria vontade, sublinha este verso, segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou, fomos criados, fomos gerados, tal como todo o céu, o firmamento, a criação, pela sua palavra de verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Tiago, meio-irmão de Jesus, nestes 2 versos, diz quem tu és e de onde é que tu vens. Estamos aqui? Bom dia a todos. Como estão? Beberam algum café? Porque eu acho que na Bíblia, João Ferreira de Almeida, atualizada, a versão viva, diz que o justo pelo café viverá. Então eu estava animado a começar a dar mais café às pessoas antes de virem para o culto, para virem mais ativos. Provavelmente para virem mais justificados, não é? Estou a brincar só, ok? Deus cria-nos por meio da sua palavra. Significa, não é importante nem o espaço geográfico onde tu nasces, porque isso é circunstancial. Tu podes ter nascido no Porto, podes ter nascido em Lisboa, no Algarve, em Espanha, na Guatemala, em África, na China. Ou seja, os lugares são circunstanciais. Mas sejas tu quem sejas, da cor que sejas, fales a língua que tu fales, tu foste gerado pela palavra de Deus. Deus falou. Deus disse, Deus determinou. E aquilo que Deus determina não é circunstancial. É absoluto. Nós podemos dizer muitas coisas que são relativas. Nele não há nenhum relativismo. E aquilo que mais é contundente nestes dias é que as pessoas mudam tanto de religião porque veem a falta de absolutismo. Sabes porque é que há muitas pessoas que se convertem ao islamismo? Sabes porquê? Não sabem? Porque eles são totalmente absolutistas.
são radicais. Mas quero dar-te uma notícia, porque o Evangelho é absoluto e é radical. O que passa é que há muita gente que anda a diluí-lo. Não te deixes enganar. Não deixes que seja deturpada a tua identidade, nem que a palavra de verdade seja diluída na tua vida e passes a beber não Coca-Cola zero. O Evangelho veio do clássico ao Evangelho light e hoje em dia está no Evangelho zero, que é para acomodar toda a gente. Entra toda a gente. Não, o caminho é estreito e a porta é estreita, aquela que leva à salvação. E está escrito em todas as Bíblias. Até na Mormona está escrito assim. Amém. Então, irmãos, Deus criou-nos pela sua palavra de verdade. Há pessoas que às vezes até, é que eu fui um erro do acaso, a minha mãe era para me ter abortado. Não, não é. Isso foi determinado por Deus. Tu não és um acidente gestacional. É que a minha mãe naquela altura esqueceu-se de tomar a pílula e tal, e aquilo aconteceu. Não! Foi determinado por Deus. Deus trouxe-te este mundo e trouxe-te este mundo não por acaso. Mas eu sofri tanto, mas sofreste tanto não por acaso. Quando Deus chamou a Paulo e teve-o 3 dias cego e depois levou-o àquela casa e diz: tu irás aprender por amor ao meu nome quanto há de sofrer por amor ao meu nome. Então o sofrimento não é em vão, a obra do Senhor não é em vão, o nosso labor não é em vão, porque a seu tempo recolheremos. Amém? Isto não é só facilidades. As rosas que temos podem ser muito bonitas, mas têm muitos espinhos. O nosso rei não foi coroado com uma coroa de ouro, foi coroado com uma coroa de espinhos. Todas as dádivas, diz que nós somos uma dádiva, diz a palavra de Deus. Nós somos uma boa dádiva, porque tudo aquilo que é bom, as boas dádivas, vêm do Pai. Não é que nós sejamos bons na nossa própria essência genética, mas isso é por causa da desobediência, é que nós somos uma dádiva de Deus a este mundo. E isso não tem sombra de dúvida, nem tem sombra de variação, porque Ele não muda. Ele não muda de ideias. Ele não diz, não enganei-me quando te criei. Não enganei quando te criei aquele terrorista. O propósito daquele terrorista não fosse que ele rebentasse as torres ou que ele fizesse mortes. Não, é que ele se converta a Jesus Cristo. Tu és a mais preciosa possessão. O salmista no Salmo 17:7 diz: faz maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador, que à tua destra refugiam daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos impios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Na reino de Jesus Cristo. Tu estarias disposto, ou seja, não é morrer por teus filhos, nós automaticamente dizemos sim, mas a morte que teve Jesus Cristo, ninguém consegue contrarrestar esse facto, nem a própria ciência, todos os científicos que tratam de contrarrestar isso, grande parte deles, 80% deles, convertem-se. Lê o livro O Caso para Deus. Vê o filme O Caso para Deus, de Lee Strobel, e verás como aquilo que eu estou-te a dizer é verdade. Tiago continua a dizer: sabei disto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos toda a sorte de imundícia e todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu quero te chamar a atenção para o verso 21. Porque diz, recebei com mansidão. Recebe, não é? Põe-te a receber, faz assim à tua mão, recebe. Com mansidão. Mas depois diz a palavra e depois diz, em vós implantada. Então tu estás a receber alguma coisa. Estás aqui? Vamos puxar para a cabecinha, está bem? Fazer um exercício mental. Tu estás a receber uma coisa que em ti já está implantada. Ok? Ele está-te a dar algo que tu já tens em ti, que é a genética. E aquela palavra vem vivificar aquilo que já foi declarado. A qual é poderosa, diz comigo, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A grande parte das pessoas é que querem interpretar a palavra.
Mas ele diz, recebe a palavra que tu já tens interpretada. A palavra de Deus diz que aquele que é salvo é aquele que recebe a palavra, que a entende e a põe por prática. Estamos aqui? É aquele que a recebe e a obedece. Não é aquele que não começa a dizer... Eu às vezes tenho conversas com pessoas e começam... E muitos a primeira coisa que me respondem é, o que é que tu me queres dizer com isso? Só te quero dizer aquilo que estou-te a dizer. Nada mais. Agora tu, se queres fazer aranhas no totiço, tu és livre. Eu só te quero dizer aquilo que estou-te a dizer. Ok? Não há nenhuma segunda intenção por trás do discurso. Estamos aqui? Amém? Em seguida, depois do verso 19, começa a dizer, isto é a prontidão para ouvir, tardio para falar. Quando vaias à casa do Senhor, já dizia Eclesiastes, ser pronto para ouvir e tardio para falar. Não vai ser que faças tu aliança com Deus e depois não a possas cumprir. A tua ira não opera justiça. Significa, tu não te podes justificar a ti mesmo. A graça de Deus é quem nos justifica. Muitas das vezes nós podemos estar, inclusive, indignados com as circunstâncias com as quais vivemos. Não, há muitas pessoas que dizem, mas como é que é possível que exista um Deus se há tanta miséria no mundo, se há tanta injustiça, se morre tanta gente, se morre tanta criança que não tem a culpa de nada? É simples. À causa da maldade, o amor de muitos se esfriará. À causa da maldade de quem? Do homem. Amém? E a raiz de todos os males é o amor ao quê? Ao dinheiro e àquilo que o dinheiro compra. Sendo que muitos, por causa disso, sofrem muitas dores e se transversam da palavra de verdade. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Ou tem? Deus tem a ver nada. O que é que Deus não vai... Senhor, a gente viemos dali naquela cidade, ninguém nos recebeu. Queres que a gente ore como Elias para que caia fogo desde o céu e que os consumam? Não, vocês não perceberam nada disto. Pá. Vocês estão equivocados com a mensagem. A mensagem é uma mensagem de misericórdia e de compaixão. Até os pedófilos têm misericórdia. Até aqueles que querem mudar de sexologia e essas coisas têm misericórdia. Porque o amor de Deus é para todos. A ira não justifica ninguém. Que tu tires contra as tuas circunstâncias, que o mundo está mal, que não sei... Mas isto não é nada novo. Já há mais de 2000 anos as coisas não estavam bem. Tem vindo a piorar. Por causa de quê? Não, por causa da maldade dos homens. Porque os homens, sabendo que lhes tinha sido manifesto a Deus, amaram mais as trevas do que a luz. E essa é a condenação, porque Deus não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Então vê-te livre, despoja-te disto. Despojai-vos da sorte e imundícia e todo o vestígio do mal. Ok? Há maldade, então vê-te livre da maldade. Tu limpa-te dessa maldade. Não te apegues. Vê-te livre de tudo aquilo que te perturba, da tua identidade, daquilo para o qual Deus te criou. E recebe a palavra. Mas agora há muita gente que vai à igreja. Cada vez mais há pessoas que vão à igreja. Amém? Nunca na história da humanidade proliferaram tantas igrejas e nunca proliferou tanto o pregar a palavra de Deus por todos os meios, pela internet, pela televisão, pelas rádios. Nunca como hoje. Então explica-me lá, se cada vez mais é pregada a palavra de Deus, se a palavra de Deus é verdade, se a palavra de Deus tem poder, se a palavra de Deus transforma, porque é que a maldade também aumenta? Faço-te esta pergunta. E está respondida aqui, porque recebe a palavra, ouve, recebe a palavra que está implantada, recebe-a com mansidão. E em seguida, no verso 22, diz, continuemos. Aqui está a falar acerca da identidade, está a dizer quem nós somos, ok? E agora, não é suficiente com ouvir, porque ele diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvidores. Repara que no verso 16 diz, não vos enganeis, enganando-vos a vós mesmos. Agora, grande parte do pessoal diz, pá, que bonita a palavra e tal,
mas depois vão e enganam-se eles mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, ele vê-se a si mesmo e depois vai-se embora. E logo esquece de como era, ele esquece de onde é que veio. Entretanto, aquele que atenta, significa aquele que atenta, aquele que ouve, aquele que entende, aquele que processa a lei, bem para a lei perfeita e a da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas, diz comigo, executor. Executor. Pergunta à pessoa que está ao teu lado, executas? Executas a obra? Vírgula, diz, este será bem-aventurado naquilo que fizer. Agora, passa a expressão e eu vou terminando que é para não vos chatear mais. Estes versos são muito claros. E são muito fáceis de entender, ou seja, eu não tenho que explicar isto muito porque é fácil de entender, ok? Aqui Tiago começa a fazer uma comparação. A comparação é de como é que tu te vês ao espelho. Como é que te vês ao espelho? Porque normalmente todos nós vemos ao espelho. Por acaso eu hoje vi-me ao espelho e disse, pá, hoje não vou fazer a barba. O pessoal depois começa a dizer, o que não conta muito a aparência. Não atendes para as aparências, mas sim para o coração. Agora diz, agora vai vir a malta toda... Não é bem assim, cuidado, não é isso que eu estou a dizer. Não interpretem mal as coisas. Quantos de nós é que nos gostamos de ver ao espelho? Não levantes a mão. Agora, há uma coisa. O espelho não mente. Embora há alguns espelhos, há uns que fazem que as pessoas fiquem mais magras, outros que fazem mais largas. Como eu lembro-me daquelas coisas que havia ali na feira, aquela, como eu já me esqueci o nome da feira e tudo, isto a cabeça esquece. A feira popular, e havia lá a casa dos espelhos. Aqui era muito giro, porque fazia lá um... Sim. Mas aquele espelho que é verdadeiro, e a palavra de Deus é como um espelho, não mente. Somente reflete aquilo que tu és. Quando a gente estamos jovens e estamos em boa forma física, a gente vai ao espelho e ficamos todos, estou todo, já nota, não é? Assim, vai passando o tempo, o corpo não se conforma, senão se deforma. Vai agarrando outras formas, vá. E a malta que agora que está tudo no fitness, vai para o fitness e quer fazer fitness, mas não há maneira do fitness ficar fitness. Ou seja, há sempre o pneu Pirelli, o Michelin, e depois há agora vou fechar a boca e tal, e perde 1 quilo e ganha 5, enfim, é aquelas coisas. E muitas vezes não nos agrada aquilo que nós vemos ao espelho. É verdade ou não é? Muitas vezes a gente não ficamos muito contentes com aquilo que a gente vê ao espelho. Queríamos ter outro resultado. Ou seja, queríamos, como aqueles programas da televisão que entram por uma clínica e saem todos modificados. Fazem um tuning. Fazem um tuning que, enfim. É para tratar de esquecer. Mas a realidade é que o espelho não mente. E é aquilo que o Tiago está aqui a dizer. Aquele que não atenta para a palavra e que não a pratica, por muito que queira maquilhar-se, por muito que queira aparentar, o espelho não mente. Não podes. Porque nós vamos continuamente lutar no nosso interior contra várias dúvidas, contra várias situações. Queremos esquecer coisas. Mas quando nós queremos esquecer e ultrapassar certas e determinadas situações da nossa vida, aquilo que estamos a fazer é ficar mais vulneráveis. Paulo fazia ao contrário. Paulo dizia, ok, Senhor, livra-me deste aguilhão da carne. E o Senhor 3 vezes já te disse, Senhor, e o Senhor disse, não, a minha graça te é suficiente. Então Paulo aprendeu a dizer assim, ok, então vou-me gloriar nas minhas fragilidades, porque é nas minhas fragilidades e nas minhas debilidades que eu me ponho aos pés do Senhor e aí é que o Senhor me fortalece. Amém? Não há que esquecer, há que ser realista. Amém? Há que estar em frente a um espelho verdadeiro e saber qual é a minha debilidade. E a minha debilidade eu vou pô-la aos pés de Cristo para ser um bom entendedor e um bom executador da sua palavra. E eu tenho que entender que essas fragilidades, essas debilidades, não me roubam a identidade. Amém? Não me roubam aquilo que eu sou. Não me roubam que eu fui chamado por Deus, criado por Ele para um propósito divino. Amém? Isso é aquilo que eu sou.
E para onde vou? Vou para exatamente outra vez para o Senhor, para poder servir-lhe. Nós somos filhos de Deus. Quantos podem aceitar esta palavra nesta manhã e dizer, concordar, ok, amém, aleluia. Sou feito pela palavra de dar, não sou uma vítima do acaso. As circunstâncias não me podem roubar a minha identidade. Quando as coisas vão bem, quando vão mal, vou continuar a ser a mesma pessoa. Amém. Não posso maquilhar, sou aquilo que sou pela graça de Deus. Então tenho que continuar a voltar a ver-me ao espelho. Não, porque a palavra tem que fazer um efeito em mim. O que acontece é que grande parte das pessoas querem sempre voltar ao espelho. Ao espelho para quê? Deixa-me lá fazer o make-up. As pessoas estão sempre a ir ao espelho é porque querem maquilhar-se. E não adianta com maquilhar, porque o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Amém? E o Senhor não nos reprocha a maquilhagem, mas entristece-se no seu íntimo, porque Ele ama-nos tal qual nós somos. Mas isso não nos dá a liberdade para que continuemos no mesmo estado em que estamos, mas que almejemos ser aquilo que Ele nos vê como uma obra completa. Muitos de nós já nos esquecemos de como nós nos vemos. Agora nós temos que caminhar para além deste ponto. E caminhar para além deste ponto é ir ao verso 25, dizer aquele que atenta para a perfeita lei da liberdade, passa a outro nível, ou seja, não ouve somente aquilo que é predicado, senão que acredita e põe em ação. Então significa que começa a entender que ele é a menina dos olhos de Deus, amém? E não está como os Gálatas. Porque sabem o que é que fizeram os Gálatas? Os Gálatas, insentados, tendo começado pelo Espírito, voltaram à lei para tratar de justificar-se. Começamos a entender que nós somos a coroa da criação de Deus, começamos a entender que Deus não faz erros, começamos a entender que nós somos uma dádiva de Deus, começamos a entender que vamos ter que passar pelas mais variadas circunstâncias, mas essas circunstâncias não têm qualquer poder contra o plano de Deus das nossas vidas. E começamos a entender aquilo que disse o salmista. Ele põe ante mim uma mesa perante os meus angustiadores. Significa que Satanás pode acusar. Satanás pode tratar de roubar-nos toda a paz, roubar-nos a identidade, fazer-nos cair, mas ele não tem qualquer poder contra nós se nós nos afirmamos na obediência à palavra da verdade. Atentam perfeitamente para a lei da liberdade e nela permanecem. E começamos a entender que não há, mesmo que nós tenhamos um irmão ou uma irmã gêmea, somos totalmente diferentes, porque fomos feitos num molde que se partiu. Ok? Não há uma réplica tua. O salmista diz-o desta maneira no Salmo 139, 14. Eu te louvarei. Sabes porquê que o salmista dizia eu te louvarei? Começa a explicar porquê que ele louvaria a Deus. Um dos porquês que ele louvaria a Deus. Porque de um modo, diz comigo, de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Deus criou-te de um modo admirável e de um modo maravilhoso. E depois põe assim, ponto e vírgula, significa que começa a fazer outra afirmação perentória e contundente. Maravilhosas são as tuas obras. Significa, eu sou tua obra, sou uma obra maravilhosa. E a minha alma sabe-o muito bem. Significa, não tenho qualquer sombra de dúvida. Sei aquilo que sou, sei para o que fui chamado. Ok? Amém? Estamos aqui. Os meus ossos, seja, o meu interior não tem coberto, quando no oculto fui formado, esmeradamente, diz esta palavra, esmeradamente. Eu quero dizer-te uma coisa, que Deus não deixa nada ao acaso. A gente deixamos muitas coisas ao acaso. Ainda esta manhã vinha a falar com a minha esposa sobre isso. Ou seja, eu às vezes deixo muitas coisas ao acaso. E depois, há que ser mais esmerado. Esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Na elaboração de Deus. Os teus olhos viram a minha substância informe e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles. Amém? Queres dar glória a Deus? Ou seja, este é o Deus que tu tens. É que às vezes nós somos um bocadinho, pensamos, não, este é o Deus. Não. Ele ordena os nossos passos. Ele corrige o nosso caminho. Ele forma-nos de uma forma maravilhosa, esmerada. Conhece cada detalhe, cada dia está ordenado. E ninguém pode tomar o teu lugar. Não precisas te afirmar, não, lá cá estou eu, por isso continuo-te novo horizonte. Não. De maneira mansa. Recebe a palavra.
cumpre a palavra. Ninguém pode falar como tu. Ninguém pode rir como tu. Ninguém pode fazer outras coisas como tu. Ok? És único. Não precisas de imitar os outros. Aleluia. Aleluia. Não precisas ter inveja de ninguém. Ui. Não precisas ter inveja de ninguém. Senhor, mas a gente não temos suficientes pães e peixes para dar. Mas é que eu faço a obra com aquilo que não... eu faço tudo com aquilo que não é suficiente. É que a gente queremos ter o suficiente para fazer. Não precisas de ter suficiente para fazer. Precisas de confiar em Deus e fazer. Ele faz mais que suficiente com aquilo que não é suficiente. Tu crees que és suficiente? És suficiente? Não. Mas Deus é mais que suficiente. Por isso Deus faz a obra em ti e através de ti. Aleluia. Em Isaías 43 diz: direi ao norte, direi ao sul, não retenhas, trazei os meus filhos de longe, está a falar acerca do povo, e as minhas filhas das extremidades da terra, e todo aquele que é chamado pelo meu nome, diz, e que criei para a minha glória, e formei e fiz. Quem sou eu? Filho de Deus. De onde venho? De Deus. Formado pela sua palavra. Maravilhosamente feito. Esmeradamente feito. E porquê? Formado para a glória de Deus. É simples. São coisas tão simples, tão implícitas em toda a história da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. A glória de Deus, a sua beleza, o seu poder, o poder do Espírito Santo. Fomos criados com esse propósito divino. O nosso propósito como filhos de Deus não é afirmar a nossa identidade. Bom dia. Não é dizeres, eu sou fulano tal. Faço isto. Sinto-me muito bem a fazer aquilo que eu faço. Isso não é importante. O importante é que seja aquilo que façamos. Pensamos que seja muito importante ou pouco importante, tudo aquilo que façamos para o Senhor e lhe dê glória e honra. Fomos formados para a sua glória. Trazemos os meus filhos e as minhas filhas toda a extremidade da terra e todo aquele que é chamado pelo meu nome e que eu criei para a minha glória e que o formei e o fiz para a minha glória. Todos são formados para a glória e honra de Deus. Porque nas nossas veias corre o DNA de um Cristo crucificado. Nós revelamos a nossa identidade unicamente ao mundo através dos nossos frutos. Os frutos do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo disse, quando falava da vida verdadeira, fora de mim, nada podeis fazer. Não há indulgência, não há trabalho social, não há nada que seja bem-aventurado fora de Cristo. Há muitas maneiras nas quais podemos manifestar a glória de Deus que eu quero convidar-te a que tu as possas ouvir. Trabalho por amor a Deus e ao próximo. É um dos logos da nossa... Ama o teu vizinho. É mais difícil. Amar-nos uns aos outros. Darmos o benefício da dúvida um ao outro. Perdoar-nos uns aos outros. Estou a falar acerca dos frutos, porque os frutos identificam-nos. Os frutos dão glória a Deus, não é? Não é o dom, o ter o dom de cantar, ou ter o dom de pregar, ou ter o dom de fazer coisas a nível das matemáticas ou a nível da mecânica. Não, estou a dizer coisas que se venham inatamente e genuinamente, que só pode ser operado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Significa perdoar de uma forma genuína aquele que te ofende. Não, eu perdoo, mas não me esqueço. Eu ouço muitos irmãos e alguns deles pastores que dizem, eu perdoo, mas não me esqueço. Jesus Cristo perdoou e borrou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados e atirou-as ao fundo do abismo. Então, amar-nos uns aos outros. Simples, não é? E enquanto há confiança e estimular-vos às boas obras, encorajar-nos uns aos outros. Quando a Bíblia fala acerca de admoestar, significa encorajar, apesar desta circunstância, apesar que tenhas feito isto de uma maneira equivocada, pois cobra ânimo no Senhor, levanta-te, caminha e anda, porque Deus
é aquele que dá forças, Deus é aquele que te estimula, Deus é aquele que te redime, Deus é aquele que te justifica. Porque há que corrigir com misericórdia e verdade. Não, é que eu digo a verdade, dou a quem doer. E a misericórdia está onde? É que há muitos que eu ouço assim. Onde é que está a misericórdia? Como é que vamos fazer isto? Mostrando compaixão, mostrando humildade, alegria. Quantos de vocês estão alegres? Smile. O sítio às vezes, mais difícil de ver as pessoas alegres é na igreja. Se os convidares para ir ver um jogo de futebol, se os convidares para ir a qualquer sítio assim que seja mais apetecível à carne, começam-se logo todos a alegria, mas se o clube perde... Tendo uma atitude de serviço, o que é que eu posso fazer por ti? Em que é que eu posso te servir? A obra de Deus é única e incomparável. Terminando com um verso que todos nós conhecemos e muitos de nós predicamos, aqueles que são pastores e sobem ao púlpito a predicar. Vós sois uma geração eleita. Escolhida significa, eleita significa escolhida, separada. Sacerdócio real, não é por alguma coisa que tu tenhas feito. Nação santa, povo adquirido. Fomos para quê? Somos para quê? Para anunciar as grandezas, não as tuas grandezas. Olha aquilo que eu fiz. Ai, vês, eu sou muito bom a fazer aquilo que eu faço. Estás a ver? Quantos de vocês é que se identificam com isto? Não é? No fundo, sabes lá o que é que eu já fiz no passado? Levantei isto, fiz o outro, levantei não sei quantos discípulos, mandei 50.000 por o mundo inteiro, fiz uma obra daquela cor, fiz outra obra, fui o líder daqui, fui o líder daquela. Trapos de imundícia, ouvimos ainda há pouco. Acho que a mensagem casou, irmão Faria. Não combinámos nada, nem sabíamos. Eu por acaso sabia que você ia pregar. Mas como eu não vou estar cá na próxima semana e provavelmente depois venho e vou-me embora outra vez. Irmãos, fazemos para o Senhor ou fazemos para mostrar aos outros que fazemos alguma coisa? Pensa nisto. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Amém? Então, se algum mérito existe, como dizia Paulo aos Coríntios, se alguém se quiser gloriar, glorie-se em Cristo Jesus. Amém? Glória a Cristo. Se hoje respiramos, se hoje estamos aqui, é uma glória bendita de Cristo. Se hoje podemos dizer, eu sei aquilo que sou, e sei de onde vim, e sei para onde vou, e sei qual é que é o propósito da minha vida, é dar-lhe glória, seja a limpar a casa de banho, seja a dar boas-vindas às pessoas, seja a trabalhar para o necessitado, seja a abrir uma porta, seja a servir a Santa Ceia, seja a fazer aquilo que seja, é pela glória e honra de Cristo. Isso é uma glória bendita para Deus. E se me esperam algumas tribulações, algumas angústias, glória a Deus, porque em todas estas coisas tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém? Aqui a palavra de Deus começa. E há provas grandes e difíceis que vêm à vida dos servos de Deus. Eu conheço servos de Deus em tudo provados, porque foi barão de dores, em todas as coisas ele foi provado. Então não temos de nós um sumo sacerdote que não tenha padecido todas aquelas coisas que nós ainda não padecemos. Então a palavra de Deus diz, pois tenhamos nós tamanha confiança e ousadia para chegar-nos confiadamente ao seu tom de graça. Não tenhamos nenhum subterfúgio, não queremos esconder nada, senão que confiadamente acercamos a Ele. Acercamos porque sabemos quem somos. Nós não esquecemos de onde vimos. E se estamos manchados de iniquidade e pecado, Ele é um sumo sacerdote, se compadece das nossas dores, Ele compadece do nosso estado e Ele quer abraçar-nos. O filho pródigo, ele esqueceu-se, enganou-se de quem era a sua identidade. Ele quis tomar a identidade, uma outra identidade, e reclamou as suas riquezas. E saiu de casa e levou aquilo tudo, gastou. Mas depois caiu em si, diz a palavra de Deus. Caiu em si significa que ele recordou qual era a sua identidade. Ele recordou a identidade do pai. E ele começou a voltar a casa. Ainda não estava bem arrependido. Ele queria os benefícios. Por isso o salmista diz, a minha alma te louva, Senhor, e jamais esquecerei nenhum dos teus benefícios, nenhum dos benefícios de Deus. Somos aquilo que somos pela graça de Deus, e essa graça é um dos multiformes e dos tantos benefícios de Deus.
temos tantas promessas de Deus para alcançar, tantos benefícios, sanidade, também muitas provações, porque em cada provação se manifesta a glória de Deus. Amém? Como poderíamos nós ser mais conquistadores se não tivéssemos nada para conquistar? Como nós podíamos comprovar que tínhamos um Deus maior que as circunstâncias se não tivéssemos circunstâncias difíceis para viver? Mas como temos um Deus que é superior a todas estas coisas, nós que um dia não éramos povo, passámos a ser povo de Deus, porque não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, por isso podemos acercar-nos a Deus, chegar-nos confiadamente a Deus. Eu quero convidar-te nesta manhã que tu te ponhas de pé aí onde tu estás e que não te esqueças de quem te formou, não te esqueças de quem te salvou e não te esqueças que Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos e que tu tens entrada diante do seu trono da graça. O véu rompeu-se, a religião caiu e somente pela graça de Deus tu podes ser restituído, tu podes, uma vez mais, tal como dizia Jó, se tu preparares o teu coração e se estenderes hoje as tuas mãos para Ele, e se na tua mão há iniquidade e a lançares para fora de ti, e não deixes que na tua casa habite a perversidade nas tuas tendas, então diz a palavra do Senhor, então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme e não temerás, pois tu esquecerás a tua miséria e apenas te lembrarás delas como as águas que já passaram, e a tua vida será mais clara do que a meio-dia, e a escuridão dela será como a alva, e terás confiança, declaro no nome de Jesus Cristo, porque haverá esperança, e olharás ao redor de ti, e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te amedrontarás, porque irão muitos procurar obter o teu favor. Promessa de Deus para a tua vida. Fecha os teus olhos aí onde estás.